Em 1673, o empresário americano Eli Travis Otis inventou o primeiro lavador de parceiro. Os primeiros lavadores eram muito lentos. Para um parceiro assar o tal andar de um prédio, lavava em média 2 minutos. Certamente, alguns lavadores, seu rapaz descia a velocidade de 560 metros por minuto, que significa dizer são mais de 45 vezes mais rápido do que os seus antecessores. O tração de edifícios mais altos de trapace, movida mais bela, foi substituído por sistemas elétricos mais complexos de pensava serviço de caminhões. Hoje em dia, os lavadores contam com modelos sistemas que pisam grande conforto e segurança necessário. Nas ondas do rádio. Possuir um rádio era estar em contato com tudo o que acontecia. A primeira emissora de rádio brasileira surgiu no Rio de Janeiro em 1923, fundada por Roquete Pinto. A radiodifusão foi amplamente utilizada pelos governantes do país para a realização de propagandas políticas. Através das ondas do rádio passavam a promover diversos artistas que se tornaram famosos. Cinema, a mais sublime maravilha de todos os séculos. Inicialmente, os filmes eram mudos e em preto e branco, mas ninguém reclamava dessas limitações. Muito pelo contrário, representavam no início do século uma sublime novidade. O cinema falado. A partir de 1927, com o aparecimento do cinema falado nos Estados Unidos, muitas palavras estrangeiras, especificamente a de língua inglesa, começaram a participar do vocabulário nacional, somando mais aquelas que já eram conhecidas devido ao futebol. O cinema nacional. Apesar de várias produções exteriores, foi apenas no século XX que o cinema nacional começou a crescer. A maior parte dos filmes brasileiros eram feitos na cidade do Rio de Janeiro. No escurinho do cinema. As pessoas não iam ao cinema só para assistir filme, rir ou chorar com suas histórias. O escurinho do cinema também era um bom lugar para namorar. O futebol chegou ao Brasil no século XIX, trazido pelos ingleses. No início, foi um jogo elitista, do qual só podiam participar brancos e ricos. Porém, aos poucos, passou a ser praticado por todos. Os clubes de futebol começaram a ser formados no século passado. O São Paulo, por exemplo, foi fundado em 1888. Enfim, todos os clubes em que conhecemos hoje foram fundados no século passado. O Vasco da Gama, time do Rio, teve que construir seu próprio estádio para que pudesse jogar o campeonato oficial do estado. Isso ocorreu porque o clube tinha jogadores negros e mestiços. Embora o número de times de futebol crescesse, a prática futebolística não se democratizava na mesma velocidade, e o preconceito em relação aos jogadores pobres e negros continuava. E também, as ligas esportivas, controladas por grandes indústrias, tentavam evitar a presença de jogadores pobres e negros, porque assim eles poderiam receber um salário e poder se dedicar ao futebol. E também no futebol foram surgindo vários craques, como Arthur Frederich. Era diferenciado pela sua qualidade com as bolas nos pés. Ele era jogador de São Paulo, era mais conhecido como El Tigre. Ele nasceu em 1892. Ele era filho de mãe mulata e pai alemão e começou a jogar futebol desde a infância. E, no final dos anos 10, já era um dos jogadores mais conhecidos do Brasil.